Para além de uma leitura ao jogo, onde pouco se jogou na primeira parte, perguntava-lhe mais o que fez a diferença na segunda, eu confrontava com os dados. São 14 vitórias seguidas nas competições nacionais, 10 delas consecutivas no campeonato, que o Sporting não conseguia desde 2005. O que é que estes dados lhe dizem, tendo em conta que eu sei que prefere olhar para cada jogo, mas o que é que estes dados, esta série de vitórias lhe diz assim? Diz que os jogadores têm estado sólidos, que são muito competentes naquilo mas é passado. Retirar aquilo que fizemos bem nos jogos, aquilo que não fizemos tão bem, porque houve muitas coisas que não fizemos bem, mesmo hoje, a forma como o jogo estava após a expulsão e nós é que expulsámos um jogador nosso, é da nossa responsabilidade. E portanto é aprender com todos os jogos, não olhar só para o resultado. Da mesma forma como nós já tivemos derrotas em que aprendemos muito, também aprendemos com as vitórias, aquilo que devemos fazer, que não devemos fazer. Mas parabéns aos jogadores por esta série, que não é muito normal, mas o importante agora é continuar a vencer. CNN, aqui à frente. Boa noite, Rolando Pedro Monteiro, CNN Portugal. Pergunto-lhe, depois daquela tribulação toda durante a primeira parte, com expulsões que já referiu no primeiro jogo, depois do quando tirou o Sarabia, que era um jogo que tinha estado muito em foco nos últimos jogos do Sporting, ser mesmo decisivo, e colocar o Nuno Santos. Foi fazer a linha atrás para depois manter algumas dinâmicas que o Sporting já tem bastante agregado. Foi mesmo isso. A primeira ideia, assim que há a expulsão, para não ter logo uma reação a quente e tentar perceber como é que estava o jogo, deixámos estar. Ao lado uma espécie de 4-4-1, mas eles estavam a atacar por aquele lado. O Seba estava-se a deslocar muito na linha e eu não quero que ele se desloque, porque a grande força do Seba é quando joga no meio, como lê os jogos, como lê as jogadas, como consegue compensar os centrais e está muito habituado a isso. E o que eu tentei dar foi dar conforto à equipa, tirando um jogador que tem sido decisivo para nós, que estava até a dar profundidade quando ganhávamos a bola, mas ali a ideia é imaginar um todo, como é que todos estão mais confortáveis, e houve um que teve que ser sacrificado. Foi o Pablo, porque o Pote, não é que o Pote estivesse a jogar melhor que o Pablo, mas as características ali contam muito, mais do que fizeram antes daquela situação, é o que é que podem dar para a equipa e como é que se pode adaptar à equipa, e foi isso que nós fizemos. O Nuno está habituado a fazer o corredor, está habituado a saltar de um extremo para um lateral, ou seja, aquilo é muito natural para ele, e viu-se. Fechámos melhor o corredor, porque sabendo que defendendo bem, temos jogadores com muito talento, como foi na segunda parte, a forma como recebiam a bola, como tabelavam, como chamavam o Gil Vicente, e foi muito por aí. Os jogadores acabaram por dar razão ao treinador, umas vezes corre bem, outras vezes não tão bem, mas foi essa a ideia, dar conforto à equipa, sacrificando um jogador que nem, e olhando bem para o jogo, não estaria a ser o pior jogador em campo. Portanto, foi essa a ideia, olhar para um todo e tentar ser melhor. Sim, lá atrás. Estava agora a dizer, precisamente de alturas em que às vezes correm bem, outras correm menos bem. Para o Sporting correr melhor na segunda parte do que na primeira. Ontem já tinha as dificuldades que o Sporting vai escolher e encontrar, e encontrou-as, principalmente na primeira parte. Foi só o mérito do Gil ou também culpa própria do Sporting, essa do jogo menos na vida? Há que dar mérito ao Gil Vicente, porque pressionou bem, porque conhece bem a equipa do Sporting, mas também é muito da nossa equipa. Quisemos sair muito por trás, o Gil Vicente muito forte na pressão, mas a primeira oportunidade é uma transição em que o Pablo conseguimos sair uma bola e o Pablo conseguiu rematar a baliza. Mesmo assim tínhamos espaço para jogar. O Ugarte duas ou três vezes em que recebeu a bola junto à área na nossa saída com o Adam, poderia ter arrancado com a bola e faltou-nos ali alguma energia logo de início, ou seja, a energia que o Gil Vicente teve um bocadinho logo no início do jogo, nós não a tivemos. Isso às vezes acontece, mas é mérito também do Gil Vicente, e o Sporting não joga sozinho, há bons treinadores, há bons jogadores, e esta equipa percebe também esses momentos, sabe que às vezes tem que sofrer um bocadinho, seja no início ou no fim, mas depois acaba por dar a volta aos jogos e começar a dominá-los, e foi isso um bocadinho que aconteceu hoje. CMTV.
mais do que as adaptações ou as correções, houve também algum trabalho ao intervalo para que os jogadores não se desequilibrassem? Não, eles estão habituados a isso. Isso vem com a experiência. Quando nós falamos de outros jogos, de outras competições, nós já passámos por isto. Nós já estivemos em Braga a lutar por um título, numa pressão enorme, e conseguimos dar a volta. Quando eles foram para o temos que fazer, mais do que estar a dizer ao Neto o que não devia fazer, mais do que estar a dizer que não aproveitámos a vantagem numérica, mais do que isso, não se falou nada disso, falou-se como é que vamos encaixar a criar problemas ao Gil Vicente, porque poderíamos criar, porque os corredores não estavam assim tão bem fechados com o Samuelino e com o Murilo, porque estavam prontos para a transição, mas não iam mesmo para a linha defensiva. Esses pequenos pormenores nós tentámos passar aos jogadores, mais do que estabilizá-los emocionalmente. Eles são jogadores experientes, sabem aquilo que têm que fazer, e no fundo estava 10 para 10. No fundo era um jogo igual, com mais espaço. Tendo mais espaço, o Mateus o Paulinho joga melhor. E é muito isso, mostrar isso aos jogadores. Fomos muito competentes a defender e fomos muito bons a atacar na segunda parte e poderíamos ter feito mais golos. RTP. Olá, boa noite, Ruben Amorim. Ana Barros, estamos em direto na RTP3. Na divisão deste encontro, não querendo errar na expressão que usou, mas deixou a ideia de que a sua competição, ou aquilo a que se queria agarrar para comparar a evolução do Sporting, era sobre os dados em relação à última época. À 15ª jornada, o Sporting tem mais pontos do que tinha na altura, agora 41. Tem também, está em várias competições, algo que também não aconteceu nessa época, que acabou por entregar o título ao Sporting. Eu pergunto-lhe se, estando perto de fechar este ano civil, que expectativas é que isto traz para si, para a sua equipa, para aquilo que ainda falta jogar desta época, e que importância tem, naturalmente, o facto de chegar à liderança, pelo menos esperando para ver o que faz o Porto amanhã em Viseu. As expectativas é sempre pensar jogo a jogo. Nós sabemos que estamos melhores, não olhar só para o resultado. Hoje foi 3-0, mas houve jogos em que nós ganhámos 1-0, mas fomos melhores, criámos mais oportunidades. A expectativa é temos jogo quarta-feira. Se perdemos, estamos fora da Taça de Portugal. Se não ganharmos o próximo jogo com o Portimonense, poderemos estar fora do primeiro lugar, digamos assim, neste caso com o Futebol Clube do Porto, e o Sporting e o Benfica pode se aproximar da nossa equipa. Portanto, não há muito tempo para pensar que que estamos muito bem e que vai correr tudo bem, porque o ano passado correu. É levar isto como tem que ser levado. A primeira parte foi muito difícil, isto vai acontecer em muitos jogos. A nossa equipa está cada vez mais experiente, está melhor, mas nem todos os campeonatos são iguais. Lembro-me que nesta altura acho que já tínhamos um bocadinho mais de vantagem, ou 2 ou 3 pontos. Nesse aspecto estávamos melhor o ano passado que este. O que nós nos podemos agarrar é como o Sporting hoje joga melhor do que o ano passado, na mesma altura. E é muito esse o foco. Temos potencial para crescer, temos que aproveitar todos. Acho que temos menos golos marcados. Portanto, é pensar da mesma forma que me fizeram a pergunta e eu disse que a Sporting estava melhor, é olhar para esses pontos. Agora dizem que o Sporting está muito melhor do que o ano passado e eu digo que tem menos golos. E é uma constante evolução da equipa e esse tem que ser o nosso foco. Vamos para a última questão, recorde. Duas são rápidas, de resposta rápida, penso eu. Uma de cada vez. O que fez com o Paulinho, que é um caso específico que aparece aqui e joga. E o que é que disse ao Neto e o que é que pensa da questão do Neto? Em relação ao Neto eu não lhe disse nada. Ia dizer, ao intervalo ia dizer, mas não ia dizer, ia dizer que obviamente estava irritado. Quando descia as escadas estava irritado. Olhei para ele, perdi a irritação toda. Foi muito isso. Ele sabe que errou. A cara dele não é de pedir desculpa, é um bocadinho de embaraço quando os colegas entraram no balneário. Eu, para mim, quando eu vejo que eles sentem isso, não é preciso dizer nada. Ele tem sido exemplar ao longo do trajeto, é muito importante para nós, portanto não tenho que lhe dizer nada. Ele sabe o que fez e que não pode fazer, porque nós tínhamos tudo para dominar o jogo, como acabámos por fazer na segunda parte, mas com mais tranquilidade. O Paulo é sempre aquele exemplo, a forma como ele trabalha. É diferente daquilo que sentimos o ano passado quando os jogadores tinham Covid. A forma como ele se preparou ao longo dos meses, perdeu 10 dias,
mas tem uma garra, que obviamente está muito cansado, mas tem uma capacidade de trabalho, de luta, e quando nós estamos com dificuldade, eles são inexcedíveis. Às vezes não jogamos bem, mas em termos de sacrifício eu tenho sempre orgulho neles, mas nestas fases, mesmo falhando o penalti e o jogo estando estranho, eu tenho sempre a sensação que alguma coisa vai correr bem, ou o Coates vai dar uma cabeçada na bola, ou qualquer coisa, e que vai correr bem. Portanto, é evitar que estes momentos, estas expulsões, estes maus inícios dos jogos, e pensar já no próximo jogo, que é da Taça de Portugal. Muito obrigado. Boa Obrigado. noite.